Imagine um mundo onde tudo o que você aprendeu sobre Jesus e o cristianismo é virado de cabeça para baixo, onde o homem que bilhões chamam de Filho de Deus nunca teve a intenção de fundar uma religião. Bem-vindo a uma jornada pela mente de Baruch Spinoza, um filósofo do século XVII, que ousou fazer uma pergunta tão explosiva que o fez ser banido de sua comunidade. Se Jesus foi o fundador do cristianismo, por que ele nunca mencionou a palavra cristianismo? Essa não é apenas uma pergunta, é uma rachadura na fundação de um sistema de crenças de 2000 anos, uma verdade oculta que tentaram enterrar. Spinoza, um pensador que via o mundo através da lente da razão, acreditava que Jesus não era um líder divino de uma igreja, mas sim um professor radical de amor, ética e liberdade interior. Suas ideias, nascidas nas movimentadas ruas de Amsterdã, desafiaram os dogmas de sua época e ainda ressoam hoje, gerando debates sobre espiritualidade, Deus e a verdadeira essência da fé. Imagine um Jesus que não queria catedrais ou credos, que disse: "O reino de Deus está dentro de você, e não em paredes de pedra ou rituais sagrados." Spinoza via esse Jesus como um guia para uma verdade universal, uma que não precisava de sacerdotes ou estruturas de poder para conectar a humanidade ao divino. Mas por que essa visão era tão perigosa? Porque ela ameaçava as próprias instituições que alegavam falar em nome de Deus, expondo uma verdade radical demais para a sua época. O Deus de Spinoza não era um governante distante, mas a substância infinita da própria natureza, uma essência divina que fluía através de cada folha, estrela e coração humano. Essa visão panteísta, onde Deus e o universo são um, alinhava-se com o chamado de Jesus para encontrar a divindade dentro de si, e não por meio de regras externas. No entanto, as autoridades religiosas da época de Spinoza não podiam lidar com isso. Aos 24 anos, ele foi expulso, seus livros banidos, seu nome amaldiçoado, tudo por ousar sugerir que a mensagem de Jesus foi sequestrada e distorcida em uma religião que ele nunca quis. Hoje, enquanto as pessoas buscam um significado além do dogma, as ideias de Spinoza são mais relevantes do que nunca, oferecendo um caminho para uma espiritualidade livre, pessoal e profundamente humana. Você está pronto para descobrir o Jesus que eles não queriam que você soubesse? Essa jornada pela verdade de Spinoza não é apenas sobre desenterrar um Jesus esquecido. É sobre desmontar as barreiras que mantiveram a humanidade afastada da centelha divina que existe dentro de cada um de nós. A pergunta de Spinoza, por que Jesus nunca falou sobre o cristianismo, corta como uma lâmina através de séculos de doutrina, revelando um homem cujos ensinamentos nunca foram destinados a ser presos a instituições. No documento fornecido, vemos a visão afiada de Spinoza. Jesus falou de perdão, não de penitência, transformação, não conversão, um reino interior, não uma igreja de pedra. Ele foi um mestre que instou as pessoas a agir com justiça, amar intensamente e buscar a verdade em seus próprios corações, não nos decretos dos sacerdotes ou nas páginas das Escrituras. Spinoza, um polidor de lentes por profissão, aperfeiçoou sua filosofia com a mesma precisão, argumentando que os evangelhos não eram diários históricos, mas tapeçarias teológicas tecidas por aqueles sedentos de poder. Como um pensador espanhol observou, as palavras de Jesus foram sequestradas, remodeladas e deformadas para servir a agendas muito distantes das suas. Não se tratava do nascimento de uma nova religião, mas de uma revolução da consciência, um chamado para despertar o divino em cada alma. Mas por que isso gerou tanto medo? Porque um Jesus que não precisa de intermediários, que declara que o divino está em você, torna obsoletos templos e dízimos. A vida de Spinoza tornou-se um testemunho desse perigo.
Exilado de sua comunidade judaica em 1656, ele enfrentou maldições tão brutais que fariam até os mais ousados tremerem, mas ele nunca vacilou. Seu crime? Ver Jesus como um libertador, não como um fundador, um sábio que ensinava que Deus é a realidade infinita da natureza, e não um rei barbudo em um trono. Essa visão panteísta, onde cada brisa e batimento cardíaco pulsa com a divindade, ecoava a mensagem de Jesus de liberdade interior. Como os estudiosos apontaram, Spinoza despojou a religião de suas superstições, focando no amor universal. No entanto, as elites religiosas não podiam tolerar isso. Elas precisavam de um Jesus que julgasse, que exigisse obediência, que mantivesse os fiéis sob controle. Então, construíram um segundo Jesus, um fantasma teológico, como o documento descreve. Uma figura de medo e controle, bem distante do homem que jantava com pecadores e curava os quebrantados. O gênio de Spinoza foi ver através dessa fachada, reconhecendo que os verdadeiros ensinamentos de Jesus estavam enterrados sob camadas de dogma. Hoje, enquanto pessoas ao redor do mundo questionam a fé organizada, suas ideias iluminam um caminho à frente. De Gana, ouvimos vozes modernas como a de Elon Musk, que louvam a sabedoria de Jesus enquanto abraçam o Deus de Spinoza, uma divindade tecida no tecido da existência. Isso não é apenas história, é um chamado para despertar. Podemos recuperar o Jesus que nos ensinou a olhar para dentro? A verdade está aí fora, esperando que você a encontre. A verdade que Spinoza descobriu não foi apenas um desafio aos poderes religiosos de sua época, mas um farol para qualquer um que busque significado além das correntes do dogma. Sua visão de Jesus como um mestre de liberdade interior, e não como o arquétipo de uma religião, nos força a repensar tudo o que nos disseram sobre fé. O documento pinta um quadro vívido. Jesus nunca falou de igrejas, sacramentos ou credos. Ele não desenhou planos para catedrais ou hierarquias. Em vez disso, ele instou a uma mudança radical de consciência, um movimento interior para encontrar a centelha divina que pulsa em cada alma humana. Spinoza via isso como o coração da mensagem de Jesus. Um chamado para viver com amor, razão e justiça, livres das correntes do controle institucional. Mas essa visão era perigosa demais para aqueles que prosperavam no poder. Como as palavras do pensador espanhol nos lembram, os ensinamentos de Jesus foram sequestrados e distorcidos para servir aos interesses dos impérios e sacerdotes. O exílio de Spinoza é a prova de quão ameaçadora essa verdade era. Expulso de sua comunidade, ele viveu em obscuridade, polindo lentes para sobreviver, mas sua mente ardia com ideias que remodelariam a filosofia. Seu Deus panteísta, a própria natureza infinita e indivisível, espelhava o ensinamento de Jesus de que o reino de Deus está dentro de você, não em rituais ou regras. Os estudiosos alemães observaram essa conexão, apontando que a visão de Spinoza sobre a realidade, onde o bem e o mal são meras aparências na grande necessidade da existência, ecoa a aceitação de Jesus das verdades mais profundas da vida. Isso não se tratava de construir uma nova religião, mas de desmontar as ilusões que nos afastam do divino. As autoridades religiosas, tanto judaicas quanto cristãs, temiam a clareza de Spinoza, porque ela expunha seu maior segredo. O Jesus dos evangelhos, aquele que amava os marginalizados e perdoava os pecadores, não precisava de seus templos ou dízimos. Eles criaram um segundo Jesus, como o documento revela, uma figura de julgamento e dogma para manter os fiéis sob controle. Esse Jesus teológico, uma criação das cartas de Paulo e dos concílios do início do cristianismo, transformou um mestre revolucionário em um executor divino.
O crime de Spinoza foi ver através dessa manipulação, ousando sugerir que a verdadeira mensagem de Jesus era universal, não exclusiva. Hoje, enquanto pessoas ao redor do mundo, de Gana ao Ocidente, buscam espiritualidade sem dogma, as ideias de Spinoza ressoam. Vozes como a de Elon Musk, que louvam a sabedoria de Jesus enquanto abraçam um Deus espinosista, mostram como essa verdade perdura. É um chamado para despir as camadas da ficção religiosa e encontrar o divino no mundo ao nosso redor, nas estrelas, nos mares e em nossos próprios corações. A pergunta permanece: somos corajosos o suficiente para seguir o verdadeiro caminho de Jesus, aquele que Spinoza ousou revelar? A revelação de Spinoza sobre Jesus não é apenas uma página empoeirada da história, é um desafio vivo sobre como entendemos fé, liberdade e o divino hoje. Sua visão de que Jesus nunca teve a intenção de criar uma religião, mas de iniciar uma revolução do coração, corta o barulho da espiritualidade moderna como um chamado clarificador. O documento expõe o contraste gritante entre o Jesus dos evangelhos e aquele esculpido por séculos de poder institucional. O verdadeiro Jesus, argumentou Spinoza, era um homem que andava entre os marginalizados, que ensinava que o amor e a justiça são os verdadeiros caminhos para Deus, e não rituais ou dogmas. Ele não exigia adoração, ele convidava à transformação, instando as pessoas a encontrarem o divino dentro de si mesmas. Como ele disse, o reino de Deus está dentro de você. Essa mensagem tão simples e profunda foi uma ameaça para aqueles que construíam impérios baseados no medo e no controle. Como a perspectiva espanhola destaca, as palavras de Jesus foram roubadas, remodeladas em uma religião que servia aos poderosos, não ao povo. A vida de Spinoza reflete essa luta. Expulso de sua comunidade de Amsterdã em 1656, ele enfrentou um mundo que não podia lidar com sua verdade. Deus não é um juiz distante, mas a essência infinita da natureza presente em cada respiração e em cada lâmina de grama. Essa visão panteísta que os estudiosos observam se alinha aos ensinamentos de Jesus sobre a divindade interior, livre das superstições da fé organizada. O Deus de Spinoza, tecido no tecido da existência, não precisava de templos ou sacerdotes, uma ideia tão radical que lhe custou o exílio. No entanto, nesse exílio, ele encontrou a liberdade, criando uma filosofia que ainda inspira. O documento revela como a igreja primitiva, através de figuras como Paulo, transformou Jesus em um executor divino, um juiz que exigia obediência. As cartas de Paulo, como Spinoza via, teceram uma rede de regras que aprisionaram a mensagem de Jesus, transformando um chamado universal ao amor em um sistema rígido de crenças. Esse segundo Jesus, produto de concílios teológicos e agendas imperiais, estava bem distante do mestre que abraçava os pecadores e desafiava a hipocrisia. A clareza de Spinoza expôs essa traição, mostrando que o verdadeiro Jesus estava enterrado sob camadas de dogma. Sua mensagem de liberdade interior silenciada para proteger o poder. Hoje, enquanto vozes de Gana ao Ocidente redescobrem o Deus de Spinoza, somos chamados a quebrar as correntes do dogma. Essa verdade, antes enterrada, agora arde brilhante. A mensagem de Jesus está viva em cada coração que ousa buscá-la. O legado de Spinoza não é apenas filosofia, é um desafio a viver de maneira autêntica, a encontrar o divino no mundo e dentro de você mesmo. E então, o que isso significa para você? Você vai se apegar ao Jesus da tradição ou descobrir o Jesus escondido que liberta você? A escolha é sua. Entre nesta revolução da consciência, abrace a verdade que tentaram enterrar e deixe que ela transforme sua vida. Junte-se à conversa, compartilhe seus pensamentos e vamos redescobrir o divino.